Olá, meu povo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nossa, que dificuldade para prender um cabelo. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas é fato que o assunto que eu vou tratar aqui hoje é um assunto de interesse comum. Se você tem um pingo de bom senso e ética e se você está um pouco preocupado com o ritmo do mundo, né? Mas bem, tô gravando esse vídeo porque eu não entendo, e eu fiz um tweet sobre isso antes de eu desativar novamente o meu Twitter para descansar um pouco. Eu não consigo entender porque a gente não tá falando do Pantanal todos os dias, né? Eu não entendo porque a gente não tá pautando a questão do meio ambiente, né? Para usar um termo de senso comum, desde o começo do ano, visto que a Amazônia não parou de pegar fogo, né? Ao contrário do que o grupo aí aliado do presidente diz, né? Que segundo eles, o Pantanal não tá pegando fogo. E aí eles colocaram umas imagens do mico-leão dourado, que curiosamente não é um animal característico da fauna do Pantanal, né? E tudo mais, ele é da Mata Atlântica. Esse país tá pegando fogo em todos os sentidos, né? Isso é muito estranho. Eu tava conversando recentemente com minha mãe, eu falei que esse lance de pegar fogo no Brasil reflete muito, e eu vi isso inclusive da Maju no jornal, né? Ela falando que o fogo parece que reflete um pouco do Brasil, assim, né? Do estado mental, social, político, identitário do Brasil em si. Parece que isso começou com um incêndio da biblioteca. Nossa, cismei que é a biblioteca. O incêndio do museu, né? Do Museu Nacional. E de lá pra cá parece que a gente começou a ver uma série de problemas ambientais, de tragédias ambientais, que a gente sabe que não são tragédias porque elas não acontecem do nada, né? Elas acontecem porque alguém, né, fez alguma coisa em algum momento que desandou tudo, né? E o Brasil, na real, é o exemplo máximo de um país que alguém fez alguma coisa e desandou tudo, né? A gente já tá cansado de conversar sobre tudo aqui nesse perfil, sobre colonização. Vocês sabem que eu sou da galera que faz a crítica ao colonialismo. Eu sou da escola anticolonial e decolonial, com algumas críticas, mas sou da escola anticolonial, né? E não tem como a gente falar de um contexto planetário e ecológico se a gente não falar de colonização, né? O Stuart Hall, em algum texto dele, que se eu não me engano é no Da Diáspora, o livro dele Da Diáspora, vai aparecer aqui a capa, eu já indiquei esse livro em algum momento. Ele fala de que a primeira incursão de globalização, e não é nomeado dessa forma, é a expansão ultramarina. Se não é Stuart Hall, é alguém citando Stuart Hall e fala isso. Eu li isso em algum texto, em algum momento da minha vida, para dar uma aula para um preparatório de pós-graduação da UF, só para negros. Inclusive, obrigado pessoal do Oju que me chamou para trocar essa ideia com a galera. Mas e é interessante pensar que e eu tenho falado disso inclusive no meu mini curso que eu terminei recentemente sobre crítica ao colonialismo, que quando você parte do princípio de que os povos originários desse território aqui tinham uma relação de tratamento do território, da terra e da natureza, né, que era de acordo com o território e estava respeitando esse território, a gente entende que a incursão dos europeus nesse lugar chamado de Brasil, chamado de América, interrompe um ciclo de relação ser humano e natureza que colocava os dois num campo de respeito mútuo, vamos dizer assim. Vou usar esse termo, né? E o que eu tô querendo dizer aqui? O que eu tô querendo dizer aqui é em duas coisas. Eu vou dividir esse vídeo em dois pontos, porque já estão 4 minutos e eu tô fazendo só uma introdução, né? E o primeiro ponto é racismo ambiental, que é algo que todo mundo deveria saber e todo mundo deveria aprender, né? E educação ambiental crítica. Na verdade, é melhor, vou fazer melhor, viu? Sem corte, viu? Se eu tivesse cortado, eu ia cortar essa parte aqui, vocês vão só saber a ideia que eu acabei de formular agora. Não vou fazer isso. O tema central é racismo ambiental, mas eu quero dividir em dois pontos isso, né? Primeiro, uma escala no campo da organização social, cidade, periferia, zona rural, zona urbana, né? E numa escala planetária. Vamos fazer primeiro a escala, o ponto 1, né? O que eu falei primeiro, né? A organização social.
Bem, racismo ambiental, e eu tenho uma live que eu gravei recentemente já tem uns meses aí, né? É porque a pandemia desorganizou minha perspectiva de tempo, e a impressão que eu tenho muitas vezes é que foi ano passado, e às vezes eu tenho a impressão de que foi semana passada. Eu não tô mais conseguindo entender, assim, o que tá acontecendo. Mas enfim, acho que ninguém tá, né? Isso não é um privilégio meu, assim. Eu não sou o pirado da coisa, não. Mas, bem, eu gravei uma live com a Carol Sodré um tempo atrás, minha amiga Carol Sodré, historiadora também, indico quem não segue, provavelmente vocês seguem, né? Carol Sodré é mais hypada que eu. Mas gravei uma live com a Carol Sodré falando sobre isso. Ela tava fazendo uma campanha pra Parley, se eu não me engano, e aí ela tava fazendo uma campanha justamente falando sobre racismo ambiental e tudo mais, e a gente entrou nesse debate com a perspectiva de crítica colonial. E aí eu sou um cara que eu tô escatológico já tem tempo, assim. Eu já tô há bastante tempo falando sobre fim de mundo, sobre essas paradas. Uma coisa que é importante, eu vou tentar deixar na minha bio um texto de educação ambiental crítica, um texto de racismo ambiental e um texto de uma entrevista do Ailton Krenak falando sobre o coronavírus, o mundo, o fim do mundo, todas essas coisas que Ailton Krenak tem falado já há um tempo, tá? Se eu não conseguir deixar, sinto muito, mas vou tentar criar um drive com esses 3 links. Não sei se é possível, mas acho que é. Mas eu vou tentar criar um drive com esses 3 links. Enfim, eu vou dar um jeito. De disponibilizar isso. Talvez eu coloque só as imagens aqui e você vai procurar no Google bonitinho. Porque, né, titio, não dá pra dar tudo, não dá pra mastigar e cuspir na boca de vocês, né? Até porque isso não é o que o professor deve fazer. A gente não é pai de ninguém. A gente não tem que ficar dessa forma. Educação não pode ser dessa forma, né? Educação tem que instigar, tem que criar tesão em você aprender as coisas. Enfim... e aí a gente gravou live e tal, e a gente falou muito sobre isso. A Carol trouxe umas ideias que eu vou reproduzir aqui, muito interessante, que é do pós-abolição ali, do momento em que a Reforma Pereira Passos no Rio de Janeiro, por exemplo, enxota praticamente toda a população negra do pós-abolição para regiões periféricas, né? E aí essa ideia e aí eu quero trabalhar primeiro essa lógica de periferia-centro, né? A ideia de periferia-centro, ela obviamente ela tem influências muito, muito claras do eurocentrismo, né? Sobretudo pela lógica eurocêntrica, ser a Europa colocada no centro, e não só a Europa colocada no centro. Entenda Europa colocada no centro como o homem europeu no centro, porque a gente está falando do mesmo período ali do humanismo, e o humanismo é a lógica ideológica, epistemológica, política que coloca todo o resto do mundo meio que circundando, meio que paralelo, assim, meio que ao entorno do ser humano. E o ser humano para os europeus era um homem europeu. Então o que eu estou falando aqui é o seguinte: a lógica de relação com a natureza e de criar a natureza ou as coisas numa escala de periferia, né, da realidade, é uma lógica que é fundamentada ali na modernidade, na idade moderna, a partir do século XV, XVI, por aí vai, né? Por quê? Porque os povos europeus, até no período do feudalismo, tinham uma relação diferente com a terra, por uma questão mesmo do pensamento religioso. E não é sobre isso que eu estou querendo falar. O que eu estou querendo falar é que existe um lastro histórico que forma, que nutre essa ideia de que a natureza está à mercê do homem e da humanidade, e não o ser humano é parte da natureza, né? E aí a gente já tem um primeiro problema. O segundo problema intensifica quando vem a Revolução Industrial e cria na cidade cria na cidade o centro, a ortopedia, o esqueleto da sociedade. A cidade, a cidade ela toma a centralidade de tudo, do sentido das coisas. Perceba, pessoas que vêm do Nordeste ou do Norte do país trabalhar ou ganhar a vida, fazer a vida no Sudeste, né? A centralização disso está ligada a essa lógica de periferização do resto, né? Do todo, ou do que é menos importante. Essa lógica de periferia ela já está calcada nisso, ela está fundamentada nisso. E qual é a problemática? A problemática é que com a centralização de uns em detrimento da periferização, não sei se essa palavra existe, mas inventei agora, de outros, a gente tem a negligência, a marginalização e a intensificação da violência simbólica, e não só simbólica, né, desse território periférico.
periferia nos sentidos mais amplos do que o termo periferia possa significar para você. Eu tô falando desde zona rural a Duque de Caxias, a minha cidade, que é a periferia do Rio de Janeiro, mas dentro da própria Duque de Caxias você tem esse processo de periferia da periferia. Eu, por exemplo, moro na periferia da periferia. Eu moro aqui, inclusive, bem próximo de um território que é todo tomado pela Petrobras, que, via de regra, deveria ser um lugar não habitável. Até onde eu entendo um pouco sobre meio ambiente, né? Onde existe todo um ciclo ali de toxicidade do ar, e enfim, da água e tudo mais, talvez não fosse o lugar para se morar. Muito embora as pessoas morem. E toda essa organização estrutural de uma cidade, onde você tem lugares onde tem valão ao invés de ter rio, enquanto outros não tem nenhum lixo, onde você tem a má distribuição das ruas e do trânsito, onde você tem a precarização da vida no sentido da falta de saneamento e de várias outras coisas, está diretamente ligada a isso, ao racismo ambiental. Por quê? Porque quando você vai bater numericamente essas pessoas, né, que estão nesses territórios, que estão nesses lugares, essas pessoas são pessoas racializadas. São pessoas negras, ou descendentes de indígenas, ou descendentes de pessoas negras. Inclusive, os brancos, eles são tomados ali pelo que o Achille Mbembe chama de racismo sem raça, que eu acho que eu já falei aqui, que é estar localizado numa região majoritariamente negra e ser atropelado pelo caminhão do racismo estrutural e institucional que impera sobre esse país. Isso é a organização social da coisa, né? A estruturação de uma cidade, a estruturação da lógica de gueto, de periferia e centro. Legal até aqui? Fechou? Fechou? É isso. Filmes interessantes que podem mostrar essa lógica. É um filme que eu gosto muito do Will Smith, em que é meio pós-apocalíptico e ele tá num mundo ali meio de fadas e monstros, acho que é Bright o nome. E aí você percebe claramente que os caras que são os marginalizados ali são os negros, porque a região onde eles moram é uma região cheia de violência, sujeira, enfim, meio que desorganizada, bem caótica. Ela é esteticamente caótica. E a região dos elfos é uma região toda, né, zona sul do Rio de Janeiro. E então isso já está posto. Um outro momento é a questão ecológica, que aí a gente vai entrar no papo aqui em 3 minutos que me restam sobre Pantanal. De 2016 para cá, parece que a gente não tem muita noção, mas a gente começou a ver a única coisa acontecer no Brasil, a única coisa que o brasileiro se vangloriava, que é desastres ambientais. Mariana, Brumadinho, a gente pode inserir aí, de repente, a queimada do Museu Nacional, mas várias outras coisas, e recentemente as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Da Amazônia, para quem não sabe, ainda não acabou, e do Pantanal tá tomando, assim, rumos de, se eu não me engano, 6 hectares. Posso estar enganado e eu não sei muito bem o que significa 6 hectares a nível numérico e de espaço, né? Mas provavelmente deve ser algo relacionado a estádio de futebol, assim, até onde eu me lembro. Mas, e por que é importante falar isso? Primeiro, por uma questão de vida humana, porque a gente não está falando da natureza, a gente está falando de todo mundo, tá? Só pra gente começar. Por uma questão, aquela básica lá, que você aprende na escola, de se não tiver árvore você não respira, etc, etc. Mas por uma outra questão, muito séria, que é fruto da colonização, de que os povos originários desse território aqui são povos que têm uma relação com a terra, com a árvore, com a natureza, diferente da que a gente foi ensinado a ter. Essas pessoas estão falando não que a natureza é a natureza, eles estão falando que a natureza são eles. Não existe uma lógica de eu e o outro ali, ou de da natureza ser, né, paralela a mim e eu poder usufruir dela. Não, não, não. A natureza, o Ailton Krenak fala, inclusive, o rio é meu avô, e enfim, tem outros povos que tratam isso na mesma perspectiva. Então a gente está falando de queimada de famílias, vamos dizer assim. Obviamente eu não sou indígena, não tenho iniciação na tradição nem nada, eu não vou entrar nos pormenores disso, mas o que a gente está falando é que os povos anticoloniais, os povos marginalizados, subalternizados nesse território, os condenados dessa terra, para frasear o Francis Fanon, já estão há 500 anos dizendo que isso que está acontecendo hoje ia acontecer. E a gente não ouviu. Então eu acho que, e aí está acabando meu tempo, é urgente que a gente comece a falar e pensar que esses problemas ambientais não são problemas terceiros não, tá? São problemas de urgência. De urgência em níveis que a gente ainda não conseguiu perceber. Porque claramente o mundo em chamas. Então, desculpa terminar o vídeo assim meio pra baixo, meio desesperador, meio apocalíptico, meio João na Ilha de Patmos, mas né, acho que é meu trabalho também.
Eu acho que a gente precisa dar atenção para isso, a gente precisa falar disso o tempo inteiro e a gente precisa educar os nossos para que entenda isso na perspectiva correta, na perspectiva da responsabilidade política, tá bom? Beijo na alma de vocês, 10 minutos para 15 minutos, 10 segundos para 15 minutos, e é isso. Tio ama, tio cuida, é nóis.